Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts, e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Muito bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma fruta que é considerada sagrada para os budistas, mas que também está entre as favoritas dos brasileiros, a manga. Cultivada há mais de 5.000 anos, a manga hoje está presente nos 4 cantos do planeta. São mais de 50 milhões de toneladas colhidas em todo o mundo todos os anos. E para falar com a gente sobre esse tema tão especial, hoje nós recebemos o engenheiro agrônomo Francisco Pinheiro Lima Neto, que é mestre e doutor em genética e melhoramento de plantas e atua como pesquisador da Embrapa Semiárido, em Petrolina, onde desenvolve trabalhos na área de melhoramento genético da mangueira. Doutor Francisco, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje. Olá, Nicolas. Estou muito satisfeito de estar aqui com você gravando a entrevista e eu queria agradecer pela oportunidade de discorrer um pouco sobre a cultura da mangueira ao grande público, especialmente o público urbano, e pela oportunidade de comentar um pouco sobre os trabalhos que estamos desenvolvendo. Muito bem, é uma honra nossa aqui de receber o senhor hoje. Doutor, para a gente começar essa conversa aqui do início, a manga ela é cultivada há mais de 5.000 anos, né? Qual que é a origem da manga? Onde que ela foi descoberta pela primeira vez? A manga é originária do Sudeste Asiático, de toda aquela região compreendida entre a Índia e as Filipinas, passando pela Tailândia, pela Malásia, pelo Vietnã, inclusive pela China. Toda aquela região compreendida pelo Sudeste Asiático é considerada o centro de origem da mangueira. Foi lá que a espécie que nós conhecemos e as espécies do mesmo gênero se desenvolveram. E quantas espécies de manga existem? Estima-se que mais de 60. Só que nós só conhecemos uma, que é a mangífera índica. Todas as variedades cujos frutos nós comemos pertencem à espécie mangífera índica, pelo menos aqui no Brasil. Em outros países, há outras espécies que produzem frutos que são aproveitados na alimentação. Aqui no Brasil, porém, nós só nos alimentamos dos frutos de variedades da mangífera índica. E quais são as principais diferenças entre essas variedades das mangas? As variedades de mangueiras são muito diferentes. Agora, as principais diferenças encontram-se no fruto, no tamanho do fruto, no formato do fruto, na cor da casca, na cor da polpa e nas propriedades sensoriais, como o teor de sal solúveis, que representa a doçura da manga, a acidez, o tempo de duração entre o início do fruto e o completo amadurecimento, o teor de fibras, a consistência da polpa, e outras qualidades sensoriais, como o teor de carotenoides, o teor de ácido ascórbico e outros compostos. Mas existem também diferenças morfológicas entre as variedades. Por exemplo, relacionadas ao porte, ao hábito de crescimento e à precocidade, que significa o período em que a mangueira produz durante o ano. Mas as principais diferenças, sem dúvida, encontram-se relacionadas às características do fruto. E doutor, e o senhor disse que ela é originária lá da Ásia. E como é que a manga veio parar aqui no Brasil? A manga veio parar no Brasil através dos colonizadores. No século XVI, quando os portugueses e os espanhóis colonizaram os continentes americanos, a cultura da mangueira foi trazida. Então, ela foi trazida não apenas ao Brasil, mas a outros países da América do Norte e da América Central também, principalmente o México. E aqui, na América do Sul, o Brasil. A manga chegou também aos Estados Unidos. Ela é cultivada também nos Estados Unidos. E ela se adaptou bem aqui ao nosso clima? Muito bem, porque o nosso clima não é tão diferente do clima do Sudeste Asiático. Algumas regiões são mais propícias, mas no geral ela conseguiu se adaptar muito bem ao território brasileiro.
E onde que ela é produzida hoje, basicamente, aqui no Brasil? Grandes produções comerciais, eu digo. O maior centro de produção de manga é justamente aqui onde estamos, no Vale do São Francisco. Mas ela é produzida também em algumas outras regiões, em alguns outros lugares, como o oeste de São Paulo, o norte de Minas Gerais e no sul da Chapada Diamantina, na Bahia, na região do município de Livramento de Nossa Senhora. Ela é também cultivada em algumas propriedades do Cerrado brasileiro. Agora, as principais áreas de produção são realmente o Vale do São Francisco, aqui onde estamos, o norte de Minas Gerais, o oeste de São Paulo e o sul da Chapada Diamantina, na Bahia, na região do município de Livramento de Nossa Senhora. E dentre as regiões produtoras, a principal é o Vale do São Francisco. Mas aí em Petrolina é uma região que vem se consolidando, né, pela fruticultura, principalmente irrigada, né? A manga ela se adaptou aí naturalmente pelo solo, pelo clima, ou ela conseguiu prosperar graças a essa tecnologia, a irrigação? Como é que é isso? O clima já é favorável e com a água ela vai bem? Como é que funciona aí em Petrolina? É uma boa pergunta. Em relação ao clima, ou seja, às características climáticas, relacionadas à temperatura, a cultura da manga se adaptou muito bem aqui ao semiárido, mas a irrigação é imprescindível. Aqui, sem a tecnologia, sem a aplicação da tecnologia da irrigação, o cultivo da mangueira seria impossível. Em relação à temperatura, o Vale do São Francisco é uma região muito propícia para a produção de mangas, só que a irrigação é essencial, imprescindível. Doutor, como é que é esse mercado de manga aqui no Brasil? O senhor citou alguns principais polos produtores, mas o Brasil é autossuficiente em manga? A gente precisa importar? O Brasil é exportador? Como que é o mercado? O Brasil é um dos principais exportadores de manga. Em 2018, ele foi o sétimo ou oitavo, se não estiver enganado, o sétimo ou oitavo principal exportador de mangas no mundo inteiro. E, embora ele seja um grande exportador, o consumo da manga no Brasil também é muito prestigiado, só que poderia ser muito maior. Se você considerar, por exemplo, o consumo médio de manga por um indiano, o consumo médio de manga por um brasileiro, você vai constatar que nós deveríamos consumir muito mais. Quanto que é? O senhor tem esses dados? Quanto que o indiano consome? Quanto que a gente consome? É, eu tinha, Nicolas, só que os dados que eu tinha já estão meio defasados, são de 2000 e tanto, eu preciso atualizar. Mas eu posso lhe antecipar que a diferença é abissal. Se eu não estiver enganado, agora o indiano consome 10 vezes manga, 10 vezes mais manga do que o Brasil anualmente. Mas e aí Mas no Brasil, quanto é o consumo per capita? Só para a gente ter uma ideia. pode, se eu não estiver enganado, no início da década de 2000, se eu não estiver enganado, posso estar errado, eu preciso verificar os dados. Mas o consumo per capita de manga pelo brasileiro era de menos de 4 quilos anuais, enquanto que na Índia era de 4 a 5 vezes maior. Só que eu preciso verificar os dados. Mas Mas 4 quilos é bem pouco, né? Levando em consideração que uma manga pesa aí 200, 300 gramas, é uma fruta que todo mundo gosta muito, uma fruta saborosa, doce, né? E eu imaginava que o consumo seria muito maior. é muito pouco. Doutor, o que impede essa popularização aí da fruta? Ela é cara? Ela não chega aos principais mercados? Como é que o senhor enxerga isso? Não, na verdade, não existe nenhum impedimento técnico. O que na verdade, é, o que na verdade impede que o consumo de manga pelo brasileiro seja maior é justamente é, a, a necessidade de divulgação da fruta e a exploração, e uma melhor exploração de nossas próprias variedades. Porque a manga que é oferecida ao brasileiro é fundamentalmente a manga que é exportada. E nós sabemos que muitos centros regionais
brasileiros preferem variedades de manga que são originárias do próprio país, como, por exemplo, a manga espada e a manga rosa, dentre outras. Se nós tivéssemos uma política de divulgação melhor dos benefícios que a manga proporciona, se nós conseguíssemos oferecer variedades nacionais em uma escala maior, certamente nós conseguiríamos intensificar o consumo da fruta pelo brasileiro. E o senhor citou essa questão nutricional da planta, da manga. Quais são os principais destaques nutricionais da fruta? A manga ela possui muitas vitaminas, carotenoides e um composto chamado ácido ascórbico, que é o precursor da vitamina C. Então, a manga é uma fruta muito nutritiva, proporcionando muitos benefícios à saúde, além dos próprios minerais, como o cálcio, por exemplo. E o senhor citou as variedades nacionais aqui, né? Espada, por exemplo. Qual é a principal variedade consumida no Brasil hoje exportada? É a Palmer? Sim, a Palmer. E quais outras mais a gente consegue encontrar no mercado? Basicamente, nós vamos encontrar duas variedades no mercado, que são a Palmer e a Tomiatics, em grande escala. Mas nós conseguimos também encontrar outras variedades, como a Kate, a Kent e a Aden, além das variedades nacionais, como a Espada, a Rosa e algumas outras locais. Mas, com toda certeza, nós vamos encontrar nos mercados, em grande escala, em uma escala muito maior, a Palmer e a Tomiatics. Doutor, como que é o mercado da manga aqui no Brasil? Ela é consumida basicamente in natura ou boa parte da produção também é industrializada? Como é que funciona isso? O Brasil também ele processa, exporta polpa, igual acontece no caso do suco de laranja? Como é que é a dinâmica desse mercado? Não, a exportação é basicamente do próprio fruto. Praticamente 100% do que o Brasil exporta com a manga está relacionado ao próprio fruto, ou seja, a fruta in natura. No território brasileiro, a manga é consumida tanto diretamente como processada, através de sucos, por exemplo. Você encontra muitas marcas produtoras de suco. Você encontra também geleias, você encontra barras com manga, manga desidratada. Mas, embora encontremos produtos processados com manga, o maior consumo também está relacionado ao consumo direto da própria fruta. Doutor, mudando um pouquinho agora do consumo para o plantio, né, da planta propriamente dita. Quais são as principais exigências da mangueira em termos de clima, de água, solo? Como é que funciona o plantio? Primeiro, nós temos que considerar que a irrigação é fundamental. A mangueira é uma cultura que precisa de grandes quantidades de água para produzir. Então, se você for cultivar a mangueira em uma região em que a precipitação seja insatisfatória, você vai ter que irrigar, como aqui no semiárido, por exemplo. Então, a irrigação é a prática principal. Em relação às necessidades nutricionais, a manga é uma espécie que requer também uma adubação constante, com todos os demais nutrientes que são exigidos pelas outras culturas, como o nitrogênio, o fósforo, o potássio e o cálcio, além dos micronutrientes. Todo o cultivo da mangueira em relação às necessidades nutricionais é baseado em menores técnicos, ou seja, todos os requerimentos nutricionais da mangueira já foram bastante estudados e estão disponíveis em livros relacionados à cultura, ou seja, na literatura especializada. Como outras práticas culturais muito importantes, eu destaco as podas. Tá? As podas na cultura da mangueira são essenciais, tanto durante a fase de desenvolvimento, como durante a fase de produção. Ou seja, anualmente, sempre após as colheitas, você precisa fazer uma poda para você promover uma espécie de revitalização
da planta. E durante a fase de desenvolvimento, ou seja, até o início da fase produtiva, as podas são muito importantes porque eles permitem dirigir a arquitetura foliar. Então, as podas são outras práticas também essenciais no cultivo da mangueira. O controle de pragas e de doenças também é muito importante, porque a depender da região, algumas doenças que podem provocar danos muito sérios, assim como algumas pragas. Então, eu coloco que a irrigação, a nutrição mineral, a aplicação de podas e o controle de pragas e de doenças são as principais práticas culturais necessárias ao cultivo da mangueira. E doutor, para quem nunca viu uma lavoura de manga, não sei se podemos chamar de lavoura, mas uma produção em escala de manga. A gente sabe que a mangueira é uma árvore enorme, né? Como que é feito esse plantio comercial? É feito em linhas mesmo? Ou fica no meio de outras culturas? Como é que funciona um plantio comercial? Qual é o distanciamento entre as árvores? A produtividade? Como é que funciona isso? Essa pergunta é muito interessante, porque a questão do espaçamento tem sido muito modificada no decorrer dos anos. Originalmente, quando a mangueira começou a ser cultivada aqui no semiárido, o espaçamento era de 10 por 10, para você ter uma ideia. Então, em 1 hectare você tinha apenas 100 plantas. Só que, gradualmente, o espaçamento foi sendo reduzido no decorrer dos anos. Durante muitos anos, o espaçamento mais aplicado ao cultivo da mangueira foi o espaçamento de 8 por 5, ou seja, 8 metros entre filas e 5 metros entre plantas dentro das filas. Isso proporciona o cultivo de 250 plantas em um hectare. Só que hoje os cultivos têm sido cada vez mais avançados. Então você encontra espaçamento de 5 por 2, de 5 por 3, de 6 por 3 e assim por diante. São cultivos muito avançados mesmo, que permitem a exploração de um número muito maior de plantas por unidade de área. Em compensação, o produtor que optar por um cultivo mais avançado vai ter que ser muito mais cuidadoso em relação às práticas culturais, principalmente a aplicação de podas e ao controle de doenças, porque o adensamento das plantas acaba facilitando a disseminação de doenças. E você também não pode evitar, você não pode permitir que os ramos das mangueiras comecem a se entrelaçar. Então, o produtor que optar por um cultivo mais avançado vai ter que ser muito mais cuidadoso em relação às práticas culturais. E doutor, quanto é a produtividade da manga? Quanto que uma mangueira pode produzir e em 1 hectare também de lavoura, quanto que é possível colher de manga? A produtividade por hectare vai depender muito do que o próprio mangicultor desejar. Então, ele pode, na verdade, aplicar práticas culturais estimando a produtividade desejada. Mas, em 1 hectare, a produção de manga pode chegar a 50 toneladas. Bastante, né? Sim. Não imaginava tanto. É. E, doutor, um ponto importante aí que o senhor citou é da questão das pragas e doenças, né? A gente sabe que existem algumas pragas importantes aí da fruticultura e importantes não só na questão da sanidade da produção, mas sim que podem criar barreiras comerciais para a produção brasileira, né? A mosca da carambola é uma das mais temidas aí pelos agricultores e também pelas autoridades. Como que é feito o controle dessas pragas? Porque aí no Vale do São Francisco, por exemplo, eu sei que existe uma preocupação muito grande para que essas pragas não entrem, né? Mas a mosca da carambola, por exemplo, ela já está presente no Amapá, por exemplo. Como que é feito esse controle e quais são as principais precauções que o produtor precisa tomar na produção? A principal praga da mangueira que pode comprometer o comércio exterior é a mosca das frutas. É uma praga que é muito preocupante. Então, muitos cuidados
são dotados no próprio pomar, para evitar a disseminação da, da praga. Agora sim, a manga brasileira que é exportada, ela passa por um tratamento hidrotérmico, para que as larvas da mosca das frutas não se multipliquem, não sobrevivam. Mas o controle é iniciado no próprio pomar através de práticas culturais, que se constituem basicamente na remoção dos frutos. Porque, embora a mosca das frutas seja uma praga muito preocupante, o controle é relativamente fácil. O produtor só precisa tirar os frutos da propriedade, porque ela só se multiplica nos frutos. O grande problema é que, vamos supor que você seja um agicultor, e você tenha 2, 3, 4 hectares. Você pode ser o produtor mais cuidadoso do mundo em seu pomar, mas se seu vizinho não estiver adotando os mesmos cuidados, a mosca que se disseminar na área dele vai também se proliferar em sua área, vai migrar para a sua área. Então, o controle da mosca das frutas seria muito mais simples se todos os produtores adotassem os cuidados necessários. Infelizmente, nem todos adotam. Por isso que, quando a manga é exportada, ela precisa também passar pelo tratamento hidrotérmico, para evitar que haja sanções comerciais. E quando o senhor diz a retirada das frutas, é das frutas caídas já no chão, né? Tanto das frutas que já estiverem no chão, como das frutas que já estiverem maduras nas próprias plantas. Certo. Porque se a manga estiver madura na própria planta, a mosca também vai conseguir colocar os ovos nela. Ela só gosta de fruta madura. Sim. E A fruta doutor, amadurecida é a fruta que permite a oviposição. e quais são os danos que as moscas das frutas elas causam aos frutos? Elas só causam dano estético ou compromete a qualidade da fruta também? A qualidade da fruta fica totalmente comprometida. O consumo é praticamente inviável. Ela impede o crescimento, é isso? Ela se alimenta da polpa. Ela não impede o crescimento do fruto, mas ela se alimenta da polpa. Hum, entendi. E aí as frutas para exportação já pegam os melhores exemplares ali e fazem o banho justamente para eliminar qualquer possibilidade de exportação da praga. A grosso modo é isso. Na verdade, não são apenas alguns exemplares, é toda a produção. Toda a produção. Todos os frutos que são exportados têm que passar pelo tratamento hidrotérmico. E isso o senhor diz aí no Vale do São Francisco ou é uma regra para toda a manga produzida no Brasil? Toda a manga produzida no Brasil. Muito bem. E doutor, o senhor já citou aqui enfim, alguns cuidados, né, que o produtor deve ter, mas entrando também agora na área de pesquisa de vocês aí da Embrapa, né, do trabalho do dia a dia. Quais são as pesquisas hoje em andamento relacionadas à manga? Como que vai ser essa manga do futuro? No que vocês têm trabalhado atualmente? É em variedades mais produtivas, variedades mais resistentes? Como é que está essa questão da pesquisa? Existem diversas linhas temáticas relacionadas à cultura da mangueira. Desde, por exemplo, o estudo nutricional, o estudo relacionado à indução do florescimento, o controle de pragas, principalmente das moscas das frutas e de doenças, até o melhoramento genético, que é minha área de trabalho, que tem como objetivo o desenvolvimento de novas variedades. Nós temos atualmente um programa de melhoramento genético da mangueira que é conduzido por 3 unidades da Embrapa. Nós aqui, a Embrapa Semiárido, a Embrapa Cerrados e a Embrapa meio norte, fica em Teresina, no Piauí. E nós temos uma rede de pesquisadores de diversas áreas envolvidos em um projeto cujo objetivo é o desenvolvimento de variedades superiores.
Variedades superiores relacionadas principalmente aos aspectos sensoriais, as qualidades sensoriais da fruta, mas envolvendo também outras características, como, por exemplo, a precocidade, que significa a época de produção da fruta. Mas, dentre os principais objetivos no desenvolvimento de novas variedades, nós podemos destacar a produção de variedades que apresentem frutos com propriedades sensoriais superiores e variedades que apresentem resistência às principais doenças. Principalmente as moscas, né? Na verdade, a mosca nós consideramos uma praga. Então, assim, o objetivo é desenvolver variedades tanto resistentes às principais pragas, como as moscas das frutas, como as principais doenças. Porque a manga apresenta muitas doenças que comprometem a produção. Ou comprometem a própria produção, ou comprometem a qualidade do fruto. Então, um dos objetivos do nosso programa de melhoramento genético é a geração de variedades que apresentem resistência às principais doenças. E essa outra linha que o senhor citou também dos aspectos nutricionais, existem pesquisas também para desenvolver variedades mais ricas em nutrientes, é isso? Não, quando eu abordo a questão da qualidade sensorial do fruto, eu já estou abordando, na verdade, a geração de variedades que apresentem frutos com características superiores, ou seja, frutos com um teor de sólidos solúveis que representa a doçura maior. E também frutos que possam apresentar outras propriedades benéficas, como o teor de carotenoides, o teor de ácido ascórbico, que é o precursor da vitamina C. Nós também desejamos frutos que apresentem um teor de fibras inferior. Eu me refiro ao teor de fibras com uma quantidade de fiapos. Frutos que apresentem uma polpa mais consistente. Além de frutos graúdos, ou seja, frutos que sejam equivalentes aos frutos da Palmer e da Tomiatics em relação ao tamanho, e frutos preferencialmente coloridos, ou seja, frutos vermelhos ou frutos alaranjados, que são as principais características requeridas pelo mercado exterior. E, doutor, em que pé que estão essas pesquisas? A Embrapa já tem alguma variedade comercial que já esteja no mercado? Ou essas variedades ainda estão sendo desenvolvidas? Como é que está o andamento prático da pesquisa? A geração de novas variedades começou na Embrapa Cerrados, na década de 70. E de lá para cá, 5 variedades já foram lançadas pela Embrapa Cerrados. Embora nenhuma tenha se consolidado no mercado, eu considero que todas elas são muito benéficas, são muito valiosas. Na Embrapa Semiárido, o nosso programa começou na década de 2000, no ano passado. Então, além das 5 variedades de mangueira que foram lançadas pela Embrapa Cerrados desde a década de 70, nós temos hoje diversas variedades que estão em fase de desenvolvimento. Então, tanto nós aqui na Embrapa Cerrados, tanto nós aqui na Embrapa Semiárida, como a Embrapa Cerrados, a Embrapa Meio Norte, tem variedades que estão em fase de estudo, mas são variedades que já se destacaram em estudos preliminares e estão sendo avaliadas, considerando-se outros caracteres, para que as melhores sejam lançadas e recomendadas para o cultivo pelo agricultor brasileiro. São, são, são muitas variedades que estão em fase de desenvolvimento, se você considerar as 3 unidades juntas. Na verdade, quando a mangueira ainda está se desenvolvendo, nós preferimos chamá-la de genótipo. Nós normalmente usamos o termo variedade quando ela já está disponível no mercado. Então, para deixar a frase ainda mais compreensível, eu prefiro dizer que há muitos genótipos que estão em fase de desenvolvimento
e que, ou seja, são algumas dezenas, considerando essas 3 unidades juntas, e que provavelmente alguns deles devem vir a se tornar variedades recomendadas pela Embrapa no agricultor brasileiro. E, doutor, o produtor que eventualmente se interesse por uma variedade dessas que já estão no mercado, que já foram lançadas no passado pela Embrapa Cerrados, como que ele consegue acessar esse material? Isso está disponível no mercado? Ele tem que entrar em contato com a Embrapa? Como é que funciona isso? Lamentavelmente, as 5 variedades de mangueira lançadas pela Embrapa Cerrados não estão disponíveis no mercado, embora sejam variedades muito, muito boas, principalmente considerando seu consumo local. Mas qualquer produtor pode conseguir garfos conosco aqui na Embrapa Semiárido e na Embrapa Cerrados também. Eu me refiro a garfo como um segmento do ramo que é utilizado para fazer a muda. Então, você enxerta o garfo em uma determinada muda e você produz uma mangueira comercial. Infelizmente, a multiplicação de mudas nos viveiros ainda não é constatada, mas qualquer produtor pode conseguir garfos das 5 variedades de mangueira que já foram lançadas pela Embrapa Cerrados, tanto conosco aqui na Embrapa Semiárido, como na própria Embrapa Cerrados. E por que não houve o interesse em seguir com essas variedades, se elas têm superioridades? É por conta do mercado mesmo que não aceita isso? Então, a minha opinião, o que falta, na verdade, é uma política ostensiva de divulgação das variedades. Tanto que na versão do nosso projeto de melhoramento genético da mangueira, que nós submetemos ao último edital da Embrapa, nós definimos como uma das linhas de pesquisa a necessidade de haver uma divulgação mais ostensiva das variedades que a Embrapa Cerrados já lançou, porque mesmo que elas não atendam plenamente às exigências do consumo externo, elas atenderiam plenamente às aspirações do consumidor brasileiro. Realmente, não é porque não tem motivo, né? Você investe tanto em pesquisa, você precisa colocar esse produto no mercado ao menos para testar, né? Para a gente saber se vai ter receptividade ou não. Claro, com toda certeza. Muito bem. Doutor, essa conversa aqui tá ótima, mas infelizmente o nosso tempo aqui já está chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, as informações aqui. Acho que foi uma verdadeira aula para mim, para os nossos ouvintes. Queria seguir aqui aberto o espaço para a divulgação dessas variedades, das próximas variedades que estão por vir aí. Conte sempre com a gente para levar essas informações para o público, seja urbano, seja para o produtor também, que ter uma tecnologia nova não faz mal para ninguém, né? Não tenha dúvida. Eu lhe agradeço muito, Nicolas, pela oportunidade de conversar com você aqui sobre a cultura da mangueira, levar um pouco mais de conhecimento às comunidades urbanas, pessoas que moram nas grandes cidades, que nem imaginam como a manga é produzida, como a manga é importante para o consumo, para a nutrição brasileira, como a manga é importante para a balança comercial brasileira. E estou aqui à sua disposição, em qualquer instante, para falar, para discorrer sobre qualquer outro tema relacionado à magicultura, sempre que você quiser. Tá combinado, então. A gente ainda tem muita coisa para falar aqui sobre a manga. Então, doutor, obrigado mais uma vez pela participação. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.